formaliza. É um namoro, um contrato E namoro? de namoro. Não é casamento. Agora tá não. isso, namoro também, porque casamento a gente sabe que tem, né? Você faria, Vaguinho, um contrato de namoro? De namoro, acho que não. Acho que é aquela parada. O combinado nunca sai caro. Se ambas as partes não se incomodarem, por que não? Exatamente. Mas tem muita gente famosa aí também fazendo contrato de namoro, Vaguinho. Tem uns jogadores aí que eu tô sabendo que negócio de... A gente vai mostrar, a gente vai mostrar tudo aqui no Vem Com a Gente. É verdade. Então tá bom. A gente vai estar acompanhando. O que mais de bom aí vai ter? Tem assunto também, porque é inverno chegando, vai ter também um assunto importante para falar de bronquiolite, mas também, por exemplo, cuidado com a pele no inverno. Tem que ter aqueles cuidados, Fica né? ressecada, tem que passar um creminho. Tô sabendo. Aquele creminho, aquele cuidado importante, Bom demais. A gente vai estar daqui acompanhando. Bom programa para você. Um beijo. Beijo, Vaguinho. Obrigada. O Vem Com a Gente tá no ar nas super tardes da Band. E você? Você sabe o que é um namoro de papel passado? Uma prática que tem sido cada vez mais comum no Brasil: o namoro de papel passado. Contratos que deixam claro que não existem reflexos patrimoniais em uma relação de namorados. Um documento válido na justiça que pode ser feito entre duas pessoas, independente do sexo. O custo para isso varia de cada estado. E para que serve? Isso a gente fica sabendo agora com a doutora Bárbara Liodora, especialista em direito de família e em alienação parental no Brasil. Também presidente da primeira comissão de alienação parental da OAB no país. Seja bem-vinda, doutora Bárbara. Obrigada pela presença, ainda mais com esse assunto aí que tem muita curiosidade, né? Pelo menos, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. É uma novidade ou já existe há muito tempo? Prazer estar aqui com vocês, eu adoro participar desse programa. Não é uma novidade, tá? Já temos alguns anos essa modalidade surgindo, porque as relações vão se modificando, né? Os relacionamentos hoje não são mais como aqueles namoros de antigamente. Então, tá todo mundo muito preocupado e certamente procurando algumas formas de se precaver e se resguardar nos relacionamentos. Normalmente, então, o objetivo é ter mais segurança ali na relação. Exatamente. E quais são os tipos ali, por exemplo, que pode ter ali no contrato, né? Como o tratamento com a pessoa, cada um tem uma função responsável ali no relacionamento, algum cuidado na fala. Sim. Quais são, normalmente, o que tem ali no contrato? O contrato de namoro, na verdade, vem sendo utilizado, na maioria das vezes, por pessoas que querem, de alguma forma, resguardar o patrimônio para evitar uma configuração aí de uma união estável, tendo em vista que o contrato de namoro, ele é apenas um relacionamento, enquanto a união estável, ela tem reflexos patrimoniais, né, de alimentos. Então, as pessoas têm medo hoje de se relacionarem e terem reflexos decorrentes disso. Só que o contrato, para a gente entender como na prática ele é mais utilizado, é importante que ele não é usado para um simples namoro que começou. As pessoas acabam socorrendo, e a orientação que a gente faz nesse sentido é que, se for procurar fazer um contrato desse, que é um contrato que qualquer pessoa pode contratar, fazer um contrato de qualquer coisa. E esse contrato nada mais é do que um contrato que as pessoas estão ali colocando como uma cláusula de namoro. E é importante que as pessoas procurem fazer isso quando aquele namoro já estiver mais consolidado, que a doutrina... Mais longo, né? Já está podendo, talvez, configurar uma união estável, não para fraudar, mas para poder deixar claro, porque o que configura que seja uma união estável é a questão da relação ser contínua, mas que tenha a intenção de constituição de família. Uhum. Então, se a pessoa hoje está namorando, e é muito comum que as pessoas vão morar juntas para dividir despesas, ou seja, bem diferente do namoro de antigamente, então, para que de fato seja um namoro e que naquele namoro as pessoas ainda não têm essa intenção da constituição da família, que realmente fique resguardado, né, um namoro mais sério, sem essa intenção, para que realmente não tenha efeitos patrimoniais. Então, um relacionamento, de repente, mais longo ali, até se estiver morando junto ou não, depende. Isso. Tem algum tempo que você sugere? Não tem tempo. O fato da coabitação, que é morar junto, hoje não significa um requisito para a união estável. Pessoas casadas, inclusive, podem residir juntas ou separadas, mas não deixa, obviamente, de ser um indício importante. Então, eu digo assim, quando o relacionamento, de fato, ele é duradouro, ele já tem algum tempo, as pessoas reconhecem
reconhecem na sociedade como um casal, mas ainda assim, aquele casal, de fato, não tem a intenção da constituição da família, aí eu acho que é importante que isso seja resguardado num contrato para que não gere esses efeitos. E, inclusive, uma cláusula importante, aí tem várias cláusulas que a gente pode colocar, e por isso a importância de acompanhar sempre com o advogado. Mas uma cláusula importante é que se aquele contrato, em algum momento, virar uma união estável, se aquele relacionamento, em algum momento, virar uma união estável, que o regime que vai ser, né, vai vigorar ali naquele contrato vai ser o XY que as pessoas escolherem. Então, dá para fazer várias cláusulas. E como é que é de isso resguardo. de multa também? Você está falando da cláusula, né? Se alguma das partes não cumprir alguma dessas cláusulas, tem alguma multa? Se as partes já se convencionarem. Por isso que, assim, não existe um modelo. Então, na verdade, é um contrato que as pessoas podem fazer com cláusulas que quiserem, sendo lícitas dentro da lei. Pode ser pactuado cláusula de fidelidade, pode ser pactuado que a pessoa vai pagar uma questão pecuniária por conta da violação daquela cláusula, daquela obrigação. Pode ter cláusula de viagem, que pode ter cláusula de preservação de intimidade, de despesas. Uma cláusula muito bacana também é a questão do animal doméstico, né? As pessoas namorando compram os animais. Também, né, exatamente, depois. caso venha um encerramento aí, um término do namoro, que aquela guarda do animal, compartilhada, a custódia ali do animal vai ser definida de certa forma, até as despesas com o animal também vai ser, que aqueles gastos da moradia, se forem coabitar, vão ser rateados na proporção de como para cada um. Então, a diferença apenas é que, de fato, as pessoas estão pactuando para que seja, de fato, um contrato de namoro sem intenção de constituição de família. Porque muito importante, isso precisa ficar registrado para todo mundo, é que nenhum contrato pode ser superior à realidade vivenciada pelas partes. Então, se eu estou vivendo uma união estável e eu faço um contrato para poder não ser configurada uma união estável, isso na verdade é uma fraude, esse contrato é nulo. Então não adianta, pessoal, não adianta burlar a realidade, porque senão a pessoa configura a união estável e vai sim ter os reflexos patrimoniais. Exato. Olha só, a gente está inclusive com o Diogo Bonfim na praia do Arpoador para falar um pouquinho sobre esse tema, né? Vamos conversar um pouquinho com ele então, porque ele vai ouvir um pouquinho do pessoal que está passando ali na praia. Diogo, me conta aí, com quem que você está aí na praia? Eu quero saber o que o pessoal está achando desse contrato de namoro. Boa tarde, Clara. Boa tarde a todos os nossos amigos do Vem Com a Gente. Primeiramente, eu quero te dar as boas-vindas à família Vem Com a Gente. Seja muito bem-vinda à nossa família, Clara. Bem, tem gerado polêmica aqui pelo calçadão na Praia do Arpoador. Encontrei um casal, falei, opa, só um minutinho que eu preciso perguntar. Se rolasse um contrato de namoro, você toparia? Automaticamente... Qual foi a resposta da Raquel? Me conte. Eu não aceitaria, não. Por qual motivo, Raquel? Não, eu acho que o namoro ele tem que ser uma coisa leve, assim. Ele não... Eu entendo que tem certas pessoas que gostariam de ser indenizadas por causa de uma traição, alguma coisa assim, mas eu acho que também talvez trazer uma carga que devesse vir depois, com o tempo, para você conhecer também a pessoa. O namoro, acho que é uma parcela para você conhecer a pessoa, para ver se aí sim você quer casar com essa pessoa ou ter um relacionamento mais sério com ela. Quer dizer, já é um relacionamento sério, mas eu entendo, sim, o que muita gente quer, mas eu não aceitaria, não. Eu acho que é um próximo passo. E se ele chegasse para você agora e falasse, bem, eu estou pensando num contrato de namoro, você iria continuar o namoro ou você ia falar, vamos pensar e analisar? Conta pra gente. Olha, eu pretendo continuar meu namoro, mas eu não aceitaria, não. Eu acho que tem que ser uma coisa que os dois querem. Talvez se fosse uma coisa assim, não, eu não quero continuar se não for assim, aí eu acho que é isso. Maravilha. Obrigado pela sua participação. É isso, Clara. Tem gerado bastante polêmica aqui pelo calçadão da Praia do Arpoador. Tô vendo. Obrigada pela participação da Raquel também aí. E, doutora, a gente tá vendo que tem um assunto que gera polêmica. É um assunto aí que, por exemplo, a Raquel já achou que pode parecer um próximo passo, né? Porque, na verdade, é um contrato de namoro, não de casamento, não de noivado. Mas, por exemplo, a Raquel já acha que
parece estar dando o próximo passo. E realmente é isso que você estava falando no começo, né? Sim, isso que ela falou é muito comum no geral dos contratos de família, né, de sucessões. As pessoas não têm o hábito e a cultura de falar sobre direitos. Então, quando a gente vai falar até sobre um inventário, fazer um testamento, as pessoas, você parece que está falando, vai dar azar, parece que já está pensando na minha morte. Então, já é uma questão cultural mesmo. O brasileiro, ele não tem essa cultura, quando na verdade isso é resguardar direitos. As pessoas tinham que ter consciência de que fato que resguardar é uma preocupação com o outro. Então, assim, pode parecer que um namoro que acabou de começar, de fato, é extremamente exagerado e que a pessoa saia correndo e faça um contrato. Mas quando aquele namoro, como a gente falou, já está se estendendo e a pessoa, de fato, tem uma situação a resguardar, eu acho que a conversa, essa tem que ser atravessado por isso, porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa está ali morando junto, com um namoro extenso, já de muitos anos, aí vai que aquela pessoa falece, um dos namorados. Vai ter, é muito comum, vai haver anos de discussão se aquela pessoa resolver entrar com um reconhecimento de união estável. Então, assim, uma pessoa que tem um patrimônio que precisa necessariamente ter uma cautela, né? Para evitar até esses litígios e que acaba implicando em questões familiares e reflexos de empresa, isso aí é uma questão que precisa ser realmente atravessado pelas partes. Mas essa cultura é super normal. As pessoas acham que vai dar azar, que o namoro vai terminar, que vai ter alguma coisa. Já. Não gostam, de O Diogo fato. tá nas ruas, inclusive, que a gente acabou de conversar, mas também quem quiser participar pode mandar mensagem no nosso WhatsApp. O QR Code é só mostrar o celularzinho ali no QR Code e mandar mensagem pra gente. Inclusive, já tem mensagem chegando. Uma pergunta que mandaram aqui, que eu achei interessante, é se pode ter uma cláusula para indenizar ambas as partes pelo término do namoro sem justa causa. Se for uma cláusula que ambas as partes, o contrato ele vai ter as validades, e até uma questão legal de falar, ele pode ser feito de forma particular, mas ele pode ser feito por instrumento público. O instrumento público é quando vai no cartório, a gente faz de uma forma que dá publicidade, ele é menos fácil de você anular, então ali tem uma validade, um peso maior. Então, se as partes pactuarem nesse sentido, ok, está pactuado, as pessoas são livres para isso, não é nenhum objeto ilícito, então pode ser pactuado sim. Mas se não, e uma outra questão importante, a partir do momento que as pessoas também não querem mais o relacionamento, pode ter uma cláusula que basta, de repente, uma mensagem, uma comunicação, ninguém fica preso por conta do contrato de namoro. Então, comunica, manda um e-mail, manda uma mensagem, registrou, acabou. Mas as pessoas pactuarem nesse sentido, não vejo por que não valer. Tudo combinado não sai caro. Tudo combinado, como o colega do programa anterior falou, combinado não sai caro. É isso, mas ainda tem muito assunto, a gente vai para um rápido intervalo. O programa só está começando, a gente ainda vai conversar muito sobre esse assunto. E no próximo bloco a gente continua, inclusive, falando sobre o contrato de namoro. Ainda vamos falar também de bronquiolite. Vem com a gente, volta já já. Fiquem ligados, a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher abriu inscrições para 9.000 vagas gratuitas em cursos de capacitação. Para participar, as mulheres precisam ter de 14 a 18 anos e podem realizar a inscrição no site que aparece na tela. Não percam!
Caio! Amor, vem cá rapidinho, quero te perguntar uma coisa. Me fala a verdade, por favor. Chegou mais cedo hoje, É. Você ficou com a Fernanda? Eita, caramba, fiquei, ué. Como assim fiquei ué? Nosso relacionamento é aberto, meu amor. Ah, é aberto, mas você esqueceu as regras? Não esqueci, não. Não é pra ficar com amiga. Ela não é amiga. Não, ela é minha amiga, ela não é sua amiga. Não, ela deixou de ser sua amiga pra ficar comigo. Ah, ela deixou pra ficar com você ou ela deixou porque ficou com você? Porque nesse caso ela deixou após o crime ter se configurado. Ela deixou de ser sua amiga e aí depois ficou É, comigo. mas tem um prazo de carência aí, né? Não é assim, deixou de ficar e liberou. É que você não usa a rede social, ela parou de seguir há muito tempo em tudo. Fala mal de você pra todo mundo sabe você que não tá ligando muito, meu amor. Ela é inimiga, então. Inimiga também não pode. Ah, não pode? Não, não pode. Então vamos ler. Vamos ler? Então vamos ler legal, ué. Mostra aí, Caio. Aí que eu gosto. Beleza. Meu Quero amor, eu leio isso aqui uma vez na semana, ó. Hein? Muito bom, muito bom. A gente tá de volta, vem com a gente nas Super Tardes da Band. E a gente tá vendo aí, né? Tem que dar uma lidinha, ficar relendo o contrato, né? Pra não esquecer nada. Tem que reler e, assim, a gente até aconselha, né? Os tabeliões aconselham que os namorados renovem, assim, estejam lá certificando que o contrato está sendo contínuo, enfim. Mas a gente tem essa cláusula também de ser um contrato por tempo indeterminado. E que à medida que que alguém decidir interromper, comunicar e perde o efeito. E pode alterar também, automaticamente. porque às vezes tá no meio do relacionamento, a gente quer mudar alguma coisa Pode, e ali mudar alguma pode. cláusula. É um contrato que pode ser revisto, refeito a qualquer momento. E, por Sem exemplo, problema nenhum. nessa que a gente estava vendo, né? Nessa cena aí, por exemplo, parece até que é um relacionamento já de algum tempo. E qual é a diferença entre o contrato de namoro e uma união estável, por exemplo, quando o casal já está ali num namoro mais longo, por exemplo? Então, nesse caso, eles têm aparentemente um relacionamento aberto. Né? Aparentemente Ainda não, aberto. eles têm um relacionamento aberto. E pode ser uma cláusula nesse sentido. Assim como tem cláusula de fidelidade, pode ter uma cláusula que as pessoas optaram por essa forma de relacionamento. E a diferença realmente do contrato de namoro e do contrato de união estável é que no contrato de união estável você tem a intenção de constituir uma família, que não seja através do matrimônio, do casamento, mas através de um contrato de união estável. E aí você pode escolher o regime que vai vigorar no relacionamento, e aí se eventual separação vai acontecer a partilha de bens conforme o regime, que pode ser separação total, sem comunicação dos bens, ou comunhão parcial, que vai ser o que eles adquiriram durante a união estável, mas existe essa constituição, essa necessidade a intenção da constituição da família. No contrato de namoro, de fato, a única diferença de ambos é que no namoro não há intenção da constituição da família. Por isso que, sendo um namoro mais longo, com pessoas que precisam, de alguma forma, ter essa blindagem e que, de fato, não têm a intenção de constituir família, proteger o seu patrimônio porque não querem com aquela pessoa, deixam claro para aquela pessoa que eles não têm ali uma intenção. Isso tem que estar no contrato. Tem que estar no contrato. A essência do contrato de namoro já é isso, que aquilo ali não é uma constituição, um matrimônio ou uma união estável. Essa é a diferença, que é basicamente a grande preocupação de todos, porque ali você vai ter os reflexos patrimoniais decorrentes, pensão alimentícia, partilha de bens, é essa a diferença, a constituição da família. E ó, doutora, você falou que não é o contrato de namoro, né? Não é algo novo, mas a gente tem escutado falar com mais frequência, de repente até porque isso tem atingido mais jovens, né? Um relacionamento de pessoas mais novas. Por exemplo, a gente tem falado muito a respeito de um relacionamento que é do jogador Endrick, do Real Madrid, que também joga pela seleção, com a Gabriele Miranda, a namorada dele. Eles falaram muito já sobre o contrato de namoro deles. Vamos ver um pouquinho disso pra gente tentar entender melhor como é que funciona o contrato de namoro deles. Namorados declaram estar em um relacionamento afetivo voluntário, baseado no respeito, compreensão e carinho. Perfeito. Primeiro. Segundo, extremamente proibido adquirir qualquer tipo de vício. Extremamente proibido a mudança drástica de personalidade e comportamento. Arrasou. Sempre sair da rotina e criar algo para fazerem juntos na semana, somente os dois. Quarta love. Estamos falhando um pouco, né? Terça love não dá, né? Segunda love. Segunda é o melhor dia. Buguei. Dizer eu te amo é obrigatório em qualquer situação. Aí tem algumas palavras que são proibidas no nosso relacionamento. Eu falho um pouco, tá? Ok,
tá, beleza, kkk, 3K são proibidos, não pode. 4 pode. 4 pode, 3 não. Sabe aquele aham? Tipo, aham, Que a gente não pode. sabe, né? Ok, O é- beleza. E o quem é não não- cumpre com isso, chega no final do mês, tem que dar o que o outro quer. Tipo assim, esse último eu pedi um fone da Apple, ela me deu. Esse ela perdeu de novo, 2 vezes, ela vai me dar um Mac. E eu tô esperando até agora. Meu cartão, tá, galera? Gente, até como é a risada, né? Como é que, pra chegar nesse ponto, né, de colocar, ai, tem que mandar eu te amo, a risada tem que ser assim. Isso é comum? É assim mesmo? Não, isso não é comum. Parece uma grande brincadeira. Parece que ele até... Eu acho que ele não tem 18 anos até. Não sei exatamente quantos anos ele tem. 17. Então, assim, tecnicamente, ele não poderia nem estar contratando, porque ele ainda não tem a maioridade civil. Então, me parece uma grande brincadeira, mas que eles resolveram levar a sério. Então, não é né? qualquer idade, é só a maioridade. Para contratar. Para ter a forma de publicidade no cartório, é uma pessoa que está contratando, ela tem que ser maior de 18 anos. Mas pode ter começado como uma brincadeira, não sei se hoje ele já tem 18, enfim, mas essas cláusulas não são comuns de forma alguma. Não. Enfim, ter um dia de relacionamento a 2, de uma saída a 2, ok, normal, mas como escreve... Acho engraçado, você não pode adquirir... É como se você é proibido adquirir uma doença psiquiátrica, né? Você não tem controle sobre isso. Né? Então, parece uma grande brincadeira. Mas, seria incrível que as pessoas pudessem ser proibidas de desenvolver questões psiquiátricas por conta de transtornos, né, de relacionamento que muitas vezes acabam sendo decorrentes desses transtornos. Sim, mas a gente infelizmente... não sabe se é toda uma brincadeira, né? Mas, por via das dúvidas, tem muita gente fazendo, né, contrato de namoro. Inclusive, o Diogo também tá lá nas ruas, como a gente falou, conversando. Ele tá com uma pessoa que tem... O que ela tá achando? Conta pra mim, Diogo. Olá, Clara, estamos de volta aqui, mas dessa vez com a Luciana. A Luciana está pensando sobre o contrato e falou, Bonfim, eu acredito que é uma boa. Luciana, se o boy chegar para você e fala, é namoro de papel passado, qual é a sua resposta? Olha, eu acho que é uma discussão válida, né? Existem muitas vezes que, de repente, você pode estar numa relação, essa relação pode ficar um pouco mais séria, né, um pouco mais longa, e talvez você possa ser prejudicado caso não haja, né, um contrato nesse sentido. Agora, eu não sei exatamente se isso daria certo, porque já está difícil arrumar um boy hétero, né? E quem dirá de papel passado. Gera mais discussão ainda, mais uma pauta. Mas, Luciana, é assunto dentro das rodas de amizade, agora esse namoro de papel passado? A mulherada, os seus amigos como um todo já começam a discutir esse assunto? A gente já vem conversando alguma coisa a esse respeito, sim. Mas tá muito no início ainda, né? Tá todo mundo sem saber ainda para onde vai. Mas, como eu falei, eu acho que realmente pode ser válido se você tem uma relação realmente mais duradoura e mais comprometida com a pessoa. Eu acho que pode ser interessante, sim, passar o papel, né? Por que não? Maravilha. Os direitos, né? Sem dúvida, Luciana, fotógrafa, e já discutindo um assunto aqui, Clara. É isso, eu adorei a Luciana, concordo plenamente com a Luciana. Doutora, o que você achou? Acho que a Luciana simplificou bem o que a gente estava conversando aqui. Ela é maravilhosa, sintetizou perfeitamente, pegou o espírito realmente do contrato, o contrato mais longo, que as pessoas deixam claro ali as intenções que têm, com as dificuldades que ela trouxe da realidade, mas é exatamente isso, as pessoas terem um combinado e o combinado realmente está ali, está acertado, e as pessoas que vão estar sendo convidadas a estar nesse contrato vai ter a possibilidade de trazer suas cláusulas também de coisas que são importantes para ela, e eu acho que ela sintetizou muito bem a ideia do contrato. Luciana arrasou. Luciana arrasou, Diogo. Obrigada. E, doutora, quando a mulher tem um filho, também tem alguma questão ou, depende da cláusula, se o namorado também tem que dar uma pensão socioafetiva, isso vai depender do que está na cláusula ou já é, de certa forma, obrigatório por ter tido ali um relacionamento? Não, isso foi bem interessante que você trouxe, porque a gente tem uma cláusula que é muito comum, que é a cláusula de não configuração de alguma relação socioafetiva. Como eu falei,
Se houver a configuração da relação socioafetiva, o contrato de namoro não afasta. Mas é comum que a gente coloque essa cláusula sim, porque as pessoas convivem, têm um carinho, mas um carinho amigo tem, namorado tem, mas aí daí a configurar uma relação que vai ter reflexos também decorrentes da relação de afeto, precisa de fato estar comprovada, né? Então é uma cláusula super comum que a gente coloca de não configuração de relações de afeto, de paternidade e maternidade socioafetivas. Eu acho que traz uma tranquilidade para a pessoa também que está se relacionando, porque, enfim, são todas questões que podem ser levadas para discussão judicial e que podem ali já por termo ali já evitar uma discussão desnecessária no futuro. Válido, válido. Daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto, mas agora, mudando um pouquinho, a gente está chegando, já estamos, na verdade, no inverno, né? E aquele cuidado com a pele chama a atenção, né? A pele sofre um pouco mais no frio e que tal aprender, então, a cuidar dela nessa época? Eu sou Michele Kreutz, dermatologista, e hoje eu vou trazer algumas informações sobre os cuidados com a pele no período do inverno. O principal cuidado que a gente tem que ter é a hidratação da pele. Utilizar cremes hidratantes mais espessos, nutritivos, óleos essenciais como óleo de amêndoas, óleo de coco, óleo de semente de uvas, e é interessante utilizar logo depois do banho, porque vai ajudar a manter a umidade da pele, então evitando ressecamento. Priorizar sabonetes para pele mais sensível, que preferencialmente não contenham álcool, nem ácidos, nem fragrâncias, tá? Muito fortes. O importante, então, é utilizar fragrâncias leves ou até mesmo sem fragrâncias. Evitar banhos quentes e prolongados. Além disso, é importante a gente proteger a pele com protetor solar. Assim, a gente vai estar prevenindo o envelhecimento precoce e o câncer de pele. No frio também, existem muitas situações em que a gente enfrenta o vento excessivo, né? E isso também ajuda a ressecar a pele. Então, é importante a gente proteger a nossa pele com vestimentas adequadas. Então, as mãos utilizando luvas, pescoço utilizando cachecol, utilizando touca para proteger o couro cabeludo. A gente também pode lançar mão de produtos específicos para áreas específicas, como a região dos lábios, que ressecam muito nessa época do ano. Então, usar bálsamos, né, mais intensos para a região dos lábios e evitar o ressecamento. Importante também proteger as mãos, usando hidratante 2 vezes ao dia, pelo menos. De repente, associar um ácido hialurônico na tua rotina de skincare para melhorar a hidratação. Além disso tudo, uma hidratação sistêmica, tomando bastante água, né, para hidratar a pele de dentro para fora. Uma dieta equilibrada, né, rica em ácidos graxos, peixes e oleaginosas. Isso tudo vai ajudar a manter a pele saudável durante esse período do inverno. Obrigada, doutora Michele Kreutz. É isso, cuidado com a pele sempre, ainda mais no inverno, né? Eu vou para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar da bronquiolite, doença que aumenta no inverno. Não sai daí, é rapidinho, a gente volta já já.
bronquiolite é uma condição que atinge os pulmões, deixando-os inflamados e gerando acúmulo de líquidos, dificultando a entrada e saída de ar. Por isso mesmo, é confundida muitas vezes com uma crise de asma. Internações por bronquiolite vêm aumentando nos últimos anos no Brasil. Crianças costumam ser as mais acometidas e o período de maior circulação do vírus são as estações do outono e do inverno. Para falar no assunto, no estúdio, a pneumologista doutora Vanessa Cipriano. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora Vanessa Cipriano, aqui no estúdio para conversar então desse assunto tão importante. Doutora, eu queria já que você começasse falando o que é a bronquiolite e por que é mais comum em crianças, ainda mais nessa época no inverno. Essa época, assim, que varia, né, de março até agosto, nós temos muitos casos de bronquiolite. E a bronquiolite é uma inflamação nos bronquíolos, né? Se a gente pensar que o nosso pulmão é como se fosse uma árvore mesmo, então tem o tronco, os galhos e tem os galhos bem fininhos que são os bronquíolos. E acontece principalmente na infância, né? Até 2 aninhos, ali com maior gravidade de 6 meses a 1 ano, porque os bronquíolos nessa idade eles são muito finos. Então, quando inflama, dificulta a passagem do ar e a criança começa a ficar desconfortável, tem falta de ar. Então, é bem, assim, delicado a transição, né? Começa como um resfriado comum e aí, só que ao invés de evoluir de uma forma tranquila, com aquela coriza, aquela tosse, ela começa a apresentar cansaço nas crianças. Então, as crianças... Isso que eu ia perguntar, o principal, os sintomas e a diferença ali daquele resfriado normal, né? Então, como se fosse um resfriado que não melhorou e ele vai piorando, é isso? Apresenta mais cansaço? Quais são os outros sintomas? No início é assim, igualzinho a um resfriado. Então começa ali com desconforto respiratório porque tem secreção no nariz, a criança pode tossir, fica mais enjoadinha, né? Só que ao invés dos sintomas limitarem da via aérea superior, o vírus acaba inflamando os bronquíolos que faz parte da via aérea inferior. Então essa criança começa a apresentar sintomas de cansaço, ela fica respirando mais rápido do que a frequência normal para a idade dela. Então, normalmente, a criança tem que fazer mais força para respirar. E é justamente aí que está o perigo, né? Porque tem medidas que a gente consegue fazer em casa. Então, a maioria das mães já sabem fazer a lavagem nasal para desobstruir o narizinho da criança. Porém, quando o cansaço começa a apresentar, então essa criança não responde muito bem mais à lavagem nasal e a gente precisa dar um suporte maior. Então, eu acho que é aí o ponto que a gente precisa identificar, né, em casa, olhar bem a criança para perceber se ela está tendo algum sinal que indique que ela tem essa infecção um pouquinho mais baixa e não só um resfriado, que é uma infecção mais alta, né, da garganta para cima. E quanto tempo dura, né, normalmente? Tem algum fator de risco também? Tem sim. Então, é uma infecção, apesar disso tudo, é uma infecção benigna. Então, ela pode se resolver ali entre 1 semana, pode prolongar um pouquinho, então de 7 a 10 dias, geralmente dura esse período. Mas tem alguns grupos, né, crianças prematuras, ou que já tenham algum problema pulmonar mesmo na parte anatômica, ou que já tenham uma cardiopatia, essas crianças sim. Essas crianças elas têm probabilidade, às vezes, de desenvolver uma complicação da bronquiolite. Então, às vezes, uma bactéria infecta junto com o vírus. E aí tem uma pneumonia pelos 2 motivos. Então, tem a bronquiolite e desenvolve uma outra situação um pouquinho mais grave. Então, tem sim fator de risco. É isso. Lembrando que tem o QR Code para mandar mensagem para participar aqui, tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Inclusive, já tem pergunta para saber se tem vacina contra a bronquiolite, especificamente. Então, a bronquiolite ela não é causada por um germe só. Né, vários vírus podem causar, principalmente o vírus adenovírus, né, mas o vírus sincicial respiratório é o que é mais prevalente. E aí, o vírus influenza, a gente tem a vacina, que é a vacina da gripe, né? Os outros vírus geralmente causam resfriado leve, causam outras coisas. Mas o vírus sincicial respiratório, a gente não tem ainda uma vacina para criança, né? Agora acabou de ser lançada uma vacina, mas é para adulto.
né, acima de 60 anos, o que é importante também, porque na verdade a população circula com esse vírus. Então a pessoa está resfriada. Ela não tem como saber se é o vírus de influenza, se é o adenovírus. Especificamente. Ela não tem, ela está vivendo a vida e está com uma coriza ali. Mas aí é uma criança, por exemplo, encostou a mão no avô, que estava com uma coriza, não lavou a mão. E aquela criança, ela pode manifestar. Ainda está em estudo uma vacina para gestantes, porque aí vai ser possível transmitir essa imunidade e aí as crianças vão ser beneficiadas, né? Mas, assim, com relação à vacina, então a gente só tem para a faixa etária de acima de 60 anos. O que a gente tem é um outro tipo, é um anticorpo, né, para alguns grupos. Então, essas crianças prematuras, ou que têm uma cardiopatia congênita, ou que têm uma broncodisplasia pulmonar, elas podem receber uma imunoglobulina, que é um anticorpo mesmo, que é já pronto, uma defesa pronta. Então, esse grupo, ele pode receber porque ele tem mais probabilidade de chegar a um estágio mais grave. Aí tem... E falando em bebê também, tem uma pergunta especificamente que chegou a respeito disso. Tá. A rouquidão num bebezinho também, que já está assim, já está percebendo ali a mãe, que já está percebendo que está atenta. Essa rouquidão pode também ser um sinal de bronquiolite? Então, pode. Porque, às vezes, antes de chegar lá nos brônquios, o vírus pode causar uma laringite, ele pode causar uma outra situação na via aérea um pouquinho mais alta, então a corda vocal pode acabar sofrendo. Mas, assim, o que a gente tem que focar mesmo, né, só a rouquidão em si, ela vai alertar que a criança está com uma dificuldade diferente para respirar. Então, ela pode indicar que a corda vocal está um pouquinho mais inchada, que ela está inflamada, também é um sinal de alerta, mas não necessariamente vai ser uma bronquiolite. Pode ser uma laringite, alguma outra situação. Mas é muito tênue a linha, então tem que observar mesmo como que a criança está respirando. Né? Se ela sai da frequência normal, não que os pais tenham que saber qual é a frequência normal respiratória para cada idade, mas ficar atento, porque a criança vai fazer um esforço maior. Então as costelinhas começam a aparecer, que a gente chama de retração intercostal, a fúrcula começa, que é esse espaçozinho que a gente tem aqui, ele começa a afundar, ou seja, aquela criança está fazendo uma força que ela não faz normalmente, ela usa uma musculatura acessória para poder conseguir respirar. Então, tem alguma coisa ali que não está funcionando bem. Sim. Olha, na tela já tem, inclusive, a tabela, né? A respeito de idade e respiração por minuto. Você acabou de falar que é importante ficar um pouco atento ali. Assim, eu coloquei mais por informação, não que os pais tenham que saber, nossa, está respirando 40 vezes em 1 minuto, então tá na idade, não é isso. Mas isso é um parâmetro clínico médico, né? Quando a gente avalia criança, então geralmente a gente tem uma margem até tal idade, tem que respirar tantas vezes por minuto. Mas outras percepções, você já está acostumado com o seu bebê, então você já está acostumado a ver como ele respira. Será que ele está respirando muito rápido ou muito superficial para tentar compensar alguma coisa? Isso dá para perceber. Não que a mãe tenha que ficar contando no relógio. Cronometrando ali. Cronometrando. Mas só para entender uma medida simples, né? De você olhar a criança respirando. Então, às vezes ela está ativa, está acordada, está se mexendo, mas ela está fazendo uma força que normalmente ela não faz. A barriguinha está entrando mais. Então, a gente olha isso como um parâmetro clínico e é uma coisa que dá para identificar em casa, então é ficar atento mesmo aos sinais da criança. Junto com outros fatores também ali, né? Com outros fatores, né? Inclusive, tem gente que tá para ter bebê daqui a pouco. A mãe, Alice, mandou mensagem também. Tá com 35 semanas de gravidez e tá com medo aí de uma possível bronquiolite no recém-nascido. Quais são as dicas, orientações que você pode dar, então, para evitar, para a mãe ele ter aqueles cuidados iniciais já com o recém-nascido? Então, essas são dicas gerais. Eu acho que todas as mães, não só a Alice, mas todas as mães têm que observar em quê? Medidas simples, que a gente conversou muito sobre isso no Covid, conversou sobre várias medidas. Lavar as mãos. Ainda mais agora, recém-nascido também, que tem as visitas, né? Exatamente. Se você sabe que tem alguém resfriado no local e a criança está nessa faixa etária, é um bebezinho, tem ali 1 aninho, até 2 aninhos, você não precisa expor essa criança a uma pessoa que está tossindo. Se tem alguém, vou num aniversário, e aí o tio da criança está resfriado e está lá, está sem máscara, eu não
não vou deixar essa criança ali naquele momento, porque é um risco para ela. Então, eu vou tentar evitar que essa criança tenha contato com outras pessoas que estejam resfriadas, doentes, que parece uma coisa simples, mas pode evitar alguma situação mais, né, prejudicial. Uma outra coisa também é tentar manter as crianças hidratadas. Porque na bronquiolite, o que acontece? Às vezes a criança vai ficando cansadinha e ela começa a recusar a alimentação. Então, a hidratação dessa criança, tentar manter essa criança hidratada, pelo menos o líquido, se der, né? Hidratação e a máscara também, né? Em quem tiver com sintoma, quem tiver com sintoma de resfriado, pelo respeito ao outro, para a gente não ficar fazendo essa troca de vírus e tal, usa uma máscara, porque é isso. Atenção para máscara sempre. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. O programa ainda não acabou. Não sai daí, a gente volta já já. Então tá bom. Ai, manas. Então tá. Ai, manas. Então tá. Estamos de volta ao vivo nas Super Tardes da Band. Conversamos com a doutora Bárbara Eliodora sobre o namoro de papel passado e também com a doutora Vanessa Cipriano sobre a bronquiolite. A gente continua ainda conversando um pouquinho, porque tem muita mensagem do pessoal chegando com muita dúvida. Primeiro que a gente viu já, né, com o relacionamento de papel passado, o namoro. Tem gente perguntando aí, que não, tem gente que não conhecia, ficou sabendo agora e já ficou curioso aí. Já de repente quer implementar ali e estão perguntando se tem algum modelo. Conseguem achar algum modelo na internet, alguma coisa? Tem que procurar um profissional, por exemplo, para pegar dica, orientação ali de como fazer, se não tiver um modelo. Hoje as pessoas acham tudo na internet, mas de fato a gente podendo procurar um profissional que realmente oriente, que coloque em cláusulas de fato que vai agregar aquele casal de alguma forma, ajudar no objetivo daquele contrato, o ideal é procurar um especialista, porque como por exemplo aquela cláusula da paternidade, do animal de estimação, são coisas que realmente têm reflexos e que precisam ser explicados por um profissional. Então é sempre bom buscar realmente um profissional para ter essa orientação e fazer um contrato que faça sentido para os dois. Sempre tem que ser feito em cartório, por exemplo? Não precisa ser feito em cartório, pode ser feito por um contrato escrito, com
testemunha que vai ter validade, se assinado com 2 testemunhas de reconhecimento de firma, vai ter validade. Mas sempre um documento feito em cartório traz uma credibilidade, uma publicidade e uma segurança maior do que qualquer contrato particular, mas pode ser feito das 2 formas. Tem gente também, de repente, querendo o contrato de relacionamento igual do Hendrik com a Gabi, também não dá para ser assim. Não dá. As pessoas podem botar, mas o ideal é fazer um contrato realmente, é um negócio jurídico, é um contrato ali que as pessoas vão colocar suas questões, então tem que ser Não dá para ser no celular ali. Não dá para ser ali. E olha, falando também de bronquiolite, falamos de bronquiolite hoje, e aí tem gente perguntando aí também da diferença de asma e bronquiolite. Qual seria a principal diferença nisso? E para quem também tem asma, tem que ter mais cuidado redobrado com bronquiolite? Porque essa dúvida sempre aparece porque o sintoma, o chiado, que é um miadinho de gato, aparece nos 2 casos. Então, os brônquios acabam ficando inflamados, os bronquíolos fazem parte também e aparece esse chiado. Mas a asma, ela não é uma doença infecciosa, ela não é transmissível. Então, é diferente, é uma doença genética que a pessoa tem e vai ter e pode ter manifestação por diversos outros motivos, inclusive por infecção viral. Mas é diferente, por exemplo, de uma infecção que você vai pegar no momento que você tratou e resolveu. Agora, a asma não, ela já é uma condição crônica. Por exemplo, tem uma outra mensagem de uma mãe que falou que o filho teve bronquiolite, ficou 1 semana internado, já saiu agora, mas qual cuidado tem que ter agora, que ele ainda está, né, de repente mais fraquinho ainda, com receio de pegar novamente, porque ainda estamos no inverno? Então, agora, na verdade, é cuidar para ele poder se restabelecer, porque ele já passou pela infecção, né? A imunidade fica um pouco abalada no momento da infecção e tem o período da convalescência, que é esse período de recuperação. Então, a pessoa que acabou de ficar doente, a criança que acabou de ficar doente, tem que fortalecer a alimentação, hidratação e ter esses cuidados quando ele estiver totalmente recuperado para voltar para a escola, as atividades normais. A imunidade, ficar atento à imunidade, Exatamente. As vacinas que a gente já tem, elas previnem já por alguns vírus. Por mais que a gente não consiga ter vacinas para tudo, né? Mas pelo menos o que a gente já tem no calendário vacinal, é importante que as vacinas estejam em dia para ele. Você falou um pouquinho da diferença ali, asma e bronquiolite, mas tem gente perguntando, por exemplo, se bronquiolite pega, né? Como você tinha falado, que é transmissível. Então, pega, na verdade, transmite o vírus de uma pessoa para outra. Pode ser um adulto transmitir para uma criança, uma outra criança maior transmitir para um bebê. Então, esse vírus, ele circula. Né? Não são todas as crianças que têm contato com o vírus que vão ter gravidade, vão ficar cansadas. Algumas vão ter um contato com o vírus sincicial e vão ter um resfriadinho, principalmente as crianças maiores, casos mais simples. Agora, os bebezinhos, e até 1 aninho, 2 aninhos, eles podem desenvolver essa bronquiolite porque eles ainda estão com o pulmão frágil, né? Os bronquíolos são bem mais finos, então a probabilidade de eles ficarem cansados é muito maior do que uma criança que já está com a sua imunidade estabelecida, já tomou mais vacinas. Reforçar, então, a importância também da vacinação da gripe, né? Principalmente também para os adultos, que às vezes os adultos esquecem, acham que é só para ficar alerta ali com a criança. Você sabe algum percentual ali que tem de bronquiolite em adultos? Porque a gente fala muito da criança, né? Das crianças que normalmente pegam mais, você falou justamente dos bronquíolos que estão ali mais fraquinhos, mas o adulto também tem que ter esse cuidado. Aqui na conversa a gente está falando de bronquiolite viral aguda, que é essa transmissível. Tem vários tipos de bronquiolite no adulto causado por outros problemas, por exemplo, fumo. Então tem outras doenças bronquiolares que o adulto vai desenvolver, mas que não é parecido com o das crianças. Os adultos não funcionam assim porque os bronquíolos já estão com calibre um pouquinho maior, ele já tem mais imunidade. Mas tem outras bronquiolites que o adulto pode desenvolver por hábitos, por exposição, por outras coisas. Criança e adulto, todo mundo tem que ficar atento, é isso, né? Não tem como. A gente convive com os vírus e eles convivem com a gente, então... É isso. Muito obrigada, doutora Bárbara, doutora Vanessa, pela participação da gente. Hoje a gente falou de contrato de namoro, namoro no papel passado e também de bronquiolite por conta do inverno. Tem que ter essa atenção aí. A gente vai conversar ainda muito mais ao longo dessa semana, muitos outros assuntos. O Vem Com a Gente vai ficando por aqui hoje. Fiquem agora com a Kátia Fonseca no Melhor da Tarde. E você já sabe, amanhã tem mais, nessa mesma hora. Até amanhã.
Ninguém vai sentir frio no Festival de Inverno Rio. Ninguém vai sentir frio. Sejam bem-vindos ao Melhor da Tarde.